Oi, oi. Continuando. A jornada do naipe de espadas, do elemento ar, ela nos lembra muito da necessidade da purificação mental também. Nenhuma carta necessariamente fala disso, a não ser o as de espadas. Porém, é necessário que a gente considere que para a gente se ver cada vez mais imunes aos nossos jogos mentais, a gente precisa refinar e reavaliar a nossa mente o tempo todo. O que você pensa? Por que você pensa? O que passa pela sua mente durante o seu dia? É impossível viver um dia inteiro sem pensar. Então a nossa mente está acontecendo, nos falando o tempo todo, nem sempre coisas boas, mas é possível e necessário que a gente encontre de alguma forma uma paz mental. E essa paz mental só é encontrada a partir do silêncio. Mas para poder a gente conseguir de fato silenciar a mente, não completamente, mas pelo menos observar e estar junto dela enquanto ela nos fala, a gente precisa de toda uma disciplina. A meditação entra aqui. E quando eu falo de meditação, não estou necessariamente falando de você simplesmente sentar e esperar imagens de outro mundo, imagens angelicais aparecerem para você. A meditação que eu falo aqui, ela tem muito mais a ver com você sentar e observar a sua mente, observar o que passa. Nesses momentos é muito importante considerar que para a gente ter uma certa afinação da nossa mente, as músicas que a gente ouve têm um grande e forte papel. Porque é um conteúdo que está entrando na nossa mente. Então quando a gente está focado numa música, a gente está focado na letra e de alguma forma a gente dá espaço para o silêncio ser fortalecido. Então o conteúdo que passa pela sua mente durante o seu dia, ele fala muito de questões que você precisa resolver. Questões que você precisa ver, rever, reavaliar, observar. O que passa na sua mente? Enfim, nós estamos vindo do 5 de espadas. O 5 de espadas vai nos lembrar que nem sempre a razão deverá ser usada para ganhar qualquer batalha, para sair vitorioso diante de qualquer pessoa, de qualquer situação. Nem sempre isso é bom para a nossa vida. Nem sempre isso é evolutivo para a nossa jornada. Porém, mais uma vez, quando a gente passa pelas injustiças, pelas situações de derrota, de batalhas com outras pessoas, ou até mesmo com a nossa própria mente e não resolve isso, a gente traz isso junto da gente. Nós seguimos então para o 6 de espadas. O 6 de espadas representa um momento de travessia. O que é a travessia representada aqui? Primeiro, como nós estamos lidando com o elemento ar, nós estamos lidando com travessias inicialmente mentais. O que isso significa? A nossa mente não fica necessariamente sempre voltada para uma mesma questão. Se isso está acontecendo é porque existe um conteúdo que precisa ser visto com muita urgência na sua vida. Mas naturalmente, assim como tudo na vida, a nossa mente também transita de território. Às vezes a gente pensa muito em uma coisa, depois muito em outra, depois muito em outra. Nós vamos sempre avançando mentalmente também. Esse é o 6 de espadas. Aqui nós vemos o nosso guerreiro atravessando um lago. Então o 6 de espadas, de forma simples, é isso, a travessia. Um momento onde a gente precisa seguir adiante, mesmo que esse seguir adiante não seja para uma área conhecida. Então a nossa mente passa a pensar diferente, a gente passa a pensar diferente depois que nós entramos em contato com determinados conteúdos. Isso é a nossa travessia mental, esse é o nosso 6 de espadas.
Para poder a gente entender melhor, vamos para os arcanos ocultos aqui. Nós encontramos os enamorados, o arcano maior número 6. Os enamorados vão representar um momento onde a gente sente um chamado para sair de onde está. É o momento onde a gente sente um chamado de alma. É o momento onde a gente sente que precisa seguir adiante. A gente precisa decidir. Mesmo que não exista nenhum crivo mental que nos diga exatamente o que fazer. Mesmo que não exista nenhuma razão que nos fale qual é o melhor caminho. Simplesmente existe esse impulso. A nossa alma nos manda seguir adiante. Então os enamorados junto do 6 de espadas representa que a travessia mental está acontecendo e às vezes o caminho que a gente estará seguindo, ele será ouvido a partir do seu sentido interno. Porque você sente que deve seguir para onde você sente que está seguindo. É uma resposta que a razão não pode te dar. Então os enamorados representam essa escolha, mas essa escolha é de alma. Você precisa escolher. Mas você pode escolher entre continuar lidando com as questões das quais você sempre lida, às vezes é necessário, porém, isso não necessariamente será uma escolha de alma. Às vezes você escolhe o caminho mais confortável, mais conhecido, mas você já sabe a história que lhe é contada naquele caminho. Oculto aqui junto também do 6 de espadas, nós encontramos o arcano 15. Aqui está o diabo. O que o diabo nos ensina junto do 6 de espadas? Quando nós seguimos adiante, quando nós passamos por essa travessia, o que foi confrontado no 5 de espadas, os conflitos éticos, aquilo que o outro te falou, aquilo que você falou para o outro, se isso não for bem resolvido, o diabo vai junto. O que eu quero dizer? Observe que na água, algumas mãos estão buscando puxá-lo de volta. O diabo ele representa a força da natureza que nos chama a necessidade de alguma forma provar poder. Então, se você não resolve a humilhação que você sentiu, a humilhação que você julga ter passado, ou então a ferida que você causou, se isso não é resolvido dentro de você, o diabo te chama. Ele te leva à prisão para que você observe se você quer realmente deixar para trás aquilo que te fizeram. Ele representa uma força natural. Todos nós temos esse impulso de vingança. Eu não vou aceitar que isso tenha me acontecido. Eu não vou aceitar que tenham me falado isso. Isso é perigoso. Mas, como o diabo representa a figura sedutora no tarô, muitas vezes a gente vai cair nisso. Então essas mãos que estão perseguindo o barco na travessia, elas entram. E independentemente da travessia ter acontecido ou não, ele chega do outro lado, ele vai lidar com outras pessoas, com outras situações, e o que não foi bem resolvido dentro dele será jogado para cima dos outros. Será revivido com outras pessoas, em outros cenários, mas com uma dinâmica muito semelhante. Então observa a necessidade de você reavaliar o que te passou, o que passa pela sua mente, como você lida, como você lidou com isso, para que essas forças compulsivas que te chamam a vingança, a exercer poder, não se sobressaiam. Então o diabo aqui simplesmente vai representar que ou você resolve o seu passado, ou você resolve o que te aconteceu, ou você leva junto com você e repete isso eternamente. E aí o tempo passa, outras pessoas evoluem, você até evolui em algumas outras áreas da vida, mas se você não resolve o que ficou para trás,
você se paralisa. E quando você se paralisa, você deixa de seguir em inteireza na sua evolução espiritual. E isso não necessariamente é possível. Ou você vai inteiro, ou você vai enfrentar as sombras até que você as redima. Então, o desenvolvimento espiritual, retratado pelo tarô, não é brincadeira. O tarô não é brincadeira. O tarô não é carta para poder você tirar para saber se o ex está pensando em você, para saber se você vai ficar rico. O tarô é uma ferramenta muito séria. Porém, mais sério do que isso é você estudar e conhecer quem você é. O tarô é só uma ferramenta. Ele por si só não tem poder. O que tem poder é a sua consciência. A sua consciência é desenvolvida com estudos, com presença, com vivência e com entrega. Então, quando o 6 de espadas sai numa tiragem, ele representa uma travessia. Essa travessia, ela inicialmente é mental, mas ela pode representar uma travessia de território também, território geográfico. Você muda de lugar, você muda de relacionamento, você passa a conviver com outras pessoas. As travessias naturais que existem na nossa vida. E o 6 de espadas também ele representa o medo dessa travessia. Sempre que a gente está indo pelo caminho desconhecido, a gente sente medo. É natural, porque a gente não sabe o que vai enfrentar. Mas, mais uma vez falando, se o que deveria ter sido resolvido não foi resolvido, você só vai mudar o seu endereço. E aí? Como têm sido as suas transições? Elas estão te progredindo ou se repetindo? Sigamos adiante.